Olá pessoal, professora Iraís por aqui e hoje eu trago para vocês mais um capítulo em audiobook do livro Pense e Enriqueça de Napoleão Hill. Então, se você ainda não assistiu, não ouviu os outros vídeos desse livro, eu vou deixar aqui acima nos cards para você. É muito importante que você também acompanhe desde o primeiro capítulo até esse que a gente está citando no presente momento, né? E antes de nós iniciar os nossos estudos, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, não sai sem se inscrever, ativar o sininho e principalmente deixar seu like. É muito importante para o nosso trabalho, ok, pessoal? Ficam agora com a leitura do livro de Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Bons estudos, pessoal! Passo número 10. Em direção à riqueza. Mistério da transmutação sexual. Você verá como qualquer pessoa pode dirigir suas reservas de energia sexual para auxiliar o impulso à prosperidade. Compreenderá como as mulheres ajudam os homens a terem sucesso e como aproveitar integralmente essa antiga verdade. O significado da palavra transmutar em linguagem simples é mudar ou transformar um elemento ou forma de energia em outro. A emoção sexual causa um estado de espírito. Por ignorância do assunto, esse estado de espírito é geralmente associado ao estado físico. Devido a influências impróprias, às quais a maioria das pessoas foi sujeita ao adquirir conhecimento sobre sexo, as coisas essencialmente físicas influenciaram-lhe demais a mente. A emoção sexual traz consigo a possibilidade de três potenciais construtivos. 1. Perpetuação da espécie. 2. Conservação da saúde como agente terapêutico não tem igual. 3. Transformação da mediocridade em gênio pela transmutação. Transmutação sexual é simples e facilmente explicada. Significa desviar a mente de pensamento de expressão física para pensamento de outra natureza. O desejo sexual é o mais poderoso dos desejos humanos. Imposicionado por esse desejo, o homem desenvolve agudeza de imaginação, coragem, força de vontade, persistência e capacidade criadora desconhecida em outras circunstâncias. Tão forte e estimulante é o desejo do contato sexual que as pessoas correm voluntariamente risco de vida e reputação para satisfazê-lo. Se dominada e dirigida para outros campos, essa força motivadora também mantém todos os atributos de agudeza, de imaginação, coragem, que poderão ser usados como poderosas forças criadoras da literatura, na arte ou em qualquer outra profissão ou ofício, inclusive, é claro, da acumulação de riqueza. A transmutação da energia sexual exige o exercício da força de vontade. É verdade, mas a recompensa vale o esforço. O desejo de expressão sexual é inato e natural. Não deve e não pode ser subjugado ou eliminado, mas deve receber razão, através de forma de expressão que enriquece o corpo, a mente e o espírito do homem. Se não lhe dermos essa forma de razão, pela transmutação, esse desejo procurará razão por canais puramente físicos. Pode-se represar o rio e controlar-se as águas durante algum tempo, mas ele logo forçará uma saída. O mesmo vale para as emoções sexuais. Podem ser submergidas e controladas por algum tempo, mas sua própria natureza faz com que estejam sempre procurando meio de expressão. Se não forem transmutadas em esforço criador, encontrarão vazão menos digno. O poder imposicionador do sexo.
Feliz é, sem dúvida, a pessoa que descobriu como dar vazão à emoção sexual através de uma forma de esforço criador. Pesquisas científicas revelaram esses fatos significativos. Os homens mais realizadores são os de natureza sexual mais desenvolvido, homens que aprenderam a arte de transmutação do sexo. Os homens que acumularam grandes fortunas e conseguiram reconhecimento notável na literatura, arte, indústria, arquitetura e nas várias profissões foram motivados pela influência de uma mulher. A pesquisa da qual surgiram essas descobertas devasou as páginas de biografia e da história num período de 2000 anos. Onde quer que houvesse evidências relativas à vida de homens e mulheres de grandes realizações, esta indicava de modo convincente a natureza sexual altamente desenvolvida que possuíam. A emoção sexual é uma força irresistível, contra a qual não pode haver a oposição de um corpo imóvel. Levados por essa emoção, os homens adquirem o dom do superpoder de ação. Compreenda essa verdade e captará o significado da afirmação de que a transmutação sexual contém o segredo da capacidade criadora. Destrua as glândulas sexuais, seja no homem ou no animal, e terá removido a principal fonte de ação. Como prova, observe o que acontece ao animal castrado. O touro se torna dócil como a vaca, depois de sexualmente alterado. A alteração sexual extingue no macho, seja homem ou animal, todo o espírito de luta. Estímulos mentais, bons e maus. A mente humana responde aos estímulos através dos quais pode ser afinada para altos graus de vibração, conhecido como entusiasmo, imaginação criadora, desejo intenso, etc. São os seguintes os estímulos a que a mente responde mais livremente. Desejo de expressão sexual. 2. Amor. 3. Desejo ardente de fama, poder, ganho financeiro ou dinheiro. 4. Música. 5. Amizade entre gente do mesmo sexo ou do sexo oposto. 6. Aliança da mente superior, baseada na harmonia de duas ou mais pessoas que se aliam para um progresso espiritual ou temporal. 7. Sofrimento mútuo, como o que experimentam os que são perseguidos. 8. Autossugestão. 9. Temor. 10. Narcótico e álcool. O desejo de expressão sexual encabeça a lista de estímulos como o que mais acelera a mente, movimentando as rodas de ação física. 8 desses estímulos são naturais e construtivos, 2 são destrutivos. A lista é apresentada com o intuito de possibilitar-lhe um estudo comparado das fontes principais de estímulo mental. Desse estudo, logo se verá que a emoção sexual é com grande vantagem o mais intenso e poderoso estímulo mental. Um sabichão afirmou que gênio é o homem que usa cabelos longos, come comida esquisita e serve de alvo ao piadistas. Definição melhor de gênio é o homem que descobriu como aumentar a intensidade do pensamento a ponto de poder comunicar-se livremente com fonte de conhecimento fora do alcance do grau do pensamento comum. A pessoa que pensa quererá fazer alguma pergunta referente a essa definição de gênio. A primeira pergunta será: como é possível comunicação com fonte de conhecimento fora do alcance do pensamento comum? E a seguinte: a fonte de conhecimentos conhecida ao alcance apenas de gênios, e se for assim, o que são mais tais fontes e exatamente quantas podem ser alcançadas? Oferecemos provas pelas quais você poderá garantir suas próprias através de experiência. Ao fazê-lo, responderemos ambas as perguntas. O sexto sentido: imaginação criadora. A realidade do sexto sentido tem sido estabelecida razoavelmente. O sexto sentido é a imaginação criadora. A faculdade da imaginação criadora não é usada pela maioria das pessoas durante a vida toda, e se usada, geralmente é por mero acidente. É relativamente pequeno o número de pessoas que usa deliberadamente com propósito premeditado a faculdade da imaginação criadora.
Os que usam essa faculdade voluntariamente, com compreensão perfeita de suas funções, são gênios. A faculdade da imaginação criadora é o elo direto entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. Todas as denominadas revelações a que se fazem referência no reino da religião e todas as descobertas de princípios básicos ou novos no campo das invenções têm lugar através da faculdade da imaginação criadora. Um plano elevado de pensamento. Quando passam pela mente ideias e conceitos popularmente chamados de pressentimentos, estes provêm de uma ou mais das seguintes fontes: 1. Inteligência infinita. 2. Subconsciente, onde se acham armazenadas todas as impressões sensoriais e impulsos de pensamento que alguns têm chegado à mente através de qualquer dos 5 sentidos. Da mente de outras pessoas que acabou de liberar o pensamento ou a representação de uma ideia ou conceito através do pensamento consciente. 4. Do depósito subconsciente de outra pessoa. Então, não existem outras procedências para se receber ideias inspiradas ou pressentimentos. Quando a ação cerebral foi estimulada por um ou mais dos 10 estímulos mentais, seu efeito é o de elevar o indivíduo muito acima do horizonte do pensamento comum, permitindo-lhe uma visão de distância, escopo e qualidade de pensamento, fora do alcance do plano inferior, que costuma ocupar quando imerso na solução de problemas de negócios e rotina profissional. Ao ser elevado a esse nível mais alto do pensamento por qualquer forma de estímulo mental, o indivíduo ocupa relativamente a mesma posição que aquele que num avião ascendeu à altura que lhe permite ver sobre o além da linha do horizonte que lhe limita a visão em terra. Além disso, enquanto se acha nesse plano elevado de pensamento, o indivíduo não está embaraçado ou atado por nenhum estímulo que circunscreva ou limite sua visão, enquanto luta com os problemas de ganhar as 3 necessidades básicas de alimentação, vestuários e abrigo. Ele se acha no mundo do pensamento em que os pensamentos comuns dos dias rotineiros se encontram tão eficazmente afastados quanto as montanhas, os vales e as outras limitações da visão física ao elevar-se ele num avião. No plano elevado do pensamento, a faculdade mental criadora tem absoluta liberdade de ação. O caminho está aberto para o funcionamento do 6º sentido. Torna-se receptivo a ideia que em nenhuma outra circunstância poderiam chegar ao alcance do indivíduo. O 6º sentido é a faculdade que marca a diferença entre o gênio e o indivíduo comum. A voz interior. A faculdade criadora se torna mais alerta e receptiva aos fatores que se originam fora do subconsciente. Quanto mais essas faculdades é usada e quanto mais o indivíduo nela confia, exigindo-lhe impulso de pensamento. Essa faculdade só pode ser cultivada e desenvolvida pelo uso. Aquilo que se conhece por consciência opera inteiramente através da faculdade do 6º sentido. Grandes artistas, escritores, músicos e poetas se tornam grandes porque adquirem o hábito de confiar na vozinha suave que lhes fala no íntimo pela faculdade da imaginação criadora. É fato sabido de todos que têm imaginação viva que as melhores ideias vêm das chamadas intuições. Há um grande orador que só atinge a grandeza quando cerra os olhos e começa a depender completamente da faculdade da imaginação criadora. Quando lhe perguntaram por que fechava os olhos bem antes de chegar ao clínico da oratória, respondeu: "O faço porque então falo através de ideias que me vêm de dentro." Um dos financistas americanos de maior sucesso e mais conhecido tinha o hábito de fechar os olhos durante 2 ou 3 minutos antes de tomar uma decisão. Ao lhe indagarem por que o fazia, replicou: "Com os olhos fechados, consigo inspirar-me numa fonte de inteligência superior." Fabricando ideias. O falecido Dr. Elmer Gates, de Gerresheimer, Maryland, criou mais de 200 patentes, muitas das quais básicas pelo processo de cultivar e usar a faculdade criadora.
Seu método é tão significativo quanto interessante para quem quiser atingir o estado de gênio a cuja categoria o Dr. Gates pertencia, sem dúvida nenhuma. O Dr. Gates foi um dos dentistas realmente grandes, embora poucos alardeados. Em seu laboratório possuía o que chamava de sala de comunicação pessoal. Era praticamente a prova de som e arrumada de modo a poder excluir toda luz. Quando o Dr. Gates queria usar a força que possuía através da imaginação criadora, entrava nessa sala, sentava-se à mesa, apagava-se as luzes e se concentrava nos fatores conhecidos da invenção em que trabalhava, permanecendo nessa posição até que as ideias começavam a perpassar-lhe a mente em conexão aos fatores desconhecidos da invenção. Uma ocasião, as ideias vieram tão rápido que ele foi obrigado a descrever durante quase 3 horas. Quando os pensamentos pararam de jorrar e ele examinou 2 anotações, percebeu que continha descrição minuciosa de princípio sem paralelo entre os dados do mundo científico. Além disso, a resposta ao problema estava inteligentemente apresentada nas notas. O Dr. Gates ganhava a vida fabricando ideias para indivíduos e firmas. Algumas das maiores firmas dos Estados Unidos lhe pagavam uma fortuna, somas substanciais por hora para fabricar ideias. A faculdade de raciocínio é muitas vezes falha, por ser vastamente orientada por nossa experiência acumulada. Nem todos os conhecimentos acumulados pela experiência são preciosos. Ideias recebidas pela faculdade criadora merecem muito mais confiança pelo fato de provirem de fontes mais fidedignas que as que estão ao alcance da faculdade de raciocínio da mente. A fonte do gênio está ao seu alcance. A principal diferença entre o gênio e o inventor maníaco comum pode ser encontrada no fato de que o gênio trabalha com a faculdade criadora, enquanto o maníaco nada sabe dessa faculdade. O inventor de espírito científico usa tanto a faculdade da imaginação sintética como a criadora. O inventor científico, por exemplo, começa o invento organizando e combinando as ideias conhecidas ou princípios acumulados pela experiência através da faculdade sintética, faculdade de raciocínio. Se achar que o conhecimento acumulado é insuficiente para completar a invenção, use então as fontes de conhecimento ao seu alcance através da faculdade criadora. O método que usa para isso varia de acordo com o indivíduo, mas a essência do processo é a mesma. Estímulo a mente de modo que ela funcione num plano acima do médio, usando ou mais um dos 10 estímulos mentais, ou algum outro estimulante de sua escolha. 2. Concentre-se nos fatos conhecidos, a parte terminada do invento, e crie mentalmente um quadro perfeito de fatores desconhecidos, a parte não completada do invento. Conserva o quadro em mente até ser absorvido pelo subconsciente, depois descansa, eliminando todo o pensamento e aguarda que a resposta perpasse em sua mente. Às vezes os resultados são tanto definidos como imediatos. Outras vezes os resultados são negativos, dependendo do estado de desenvolvimento do sexto sentido ou faculdade criadora. Edison experimentou mais de 10.000 combinações diferentes de ideias através da faculdade sintética de sua imaginação, antes de sintonizar através da faculdade criadora, e obteve a solução que aperfeiçoou a lâmpada incandescente. Teve experiências semelhantes quando criou o fonógrafo. Há evidência suficiente, digna de confiança, de que a faculdade criadora da imaginação existe. Essa evidência pode ser obtida pela análise precisa de homens que se tornaram líderes nas respectivas profissões sem ter tido instruções extensas. Lincoln foi exemplo notável de grande líder que alcançou grandeza pela descoberta e uso da faculdade de imaginação criadora. Descobriu e começou a usar essa faculdade como resultado do estímulo amoroso que se sentiu ao conhecer Anne Ruth Clegg. Afirmação do mais alto significado em conexão com o estudo da fonte do gênio. Energia sexual transmutada. As páginas da história estão repletas dos efeitos
de grandes líderes cujas realizações podem ser diretamente relacionadas à influência de mulheres que despertaram as faculdades mentais, criadora pelo estímulo do desejo sexual. Napoleão Bonaparte foi um deles. Quando inspirado por Josefina, sua primeira mulher, ele era irresistível e invencível. Quando o bom senso ou a faculdade de raciocínio o induziram a pôr Josefina de lado, começou o declínio. A derrota e a ilha de Santa Helena não estavam muito distantes. Se o permitisse o bom gosto, poderíamos mencionar facilmente dezenas de homens conhecidos pelo povo americano que alcançaram grandes fortunas, grandes alturas em matéria de realizações, sob a influência estimulante das esposas, destruindo-se quando dinheiro e poder lhe subiam à cabeça e abandonavam a antiga esposa por uma nova. Napoleão não foi o único homem a descobrir que a influência sexual de fonte certa é mais poderosa que qualquer substituto de conveniência que possa ser criado pela simples razão. A mente humana responde ao estímulo. Entre os mais poderosos estímulos estão o impulso sexual. Quando dominada e transmutada, essa força arrasadora é capaz de elevar os homens à esfera mais alta do pensamento, que lhe possibilita vencer as fontes de preocupações e aborrecimento triviais que lhe cobrem o caminho no plano inferior. Com o propósito de refrescar a memória em relação aos fatos conhecidos através das biografias de certos homens, apresentamos aqui os nomes de homens de realizações notáveis, todos eles de natureza sexual desenvolvida. O gênio que possuiu, sem dúvida, tinha origem na transmutação de energia sexual. Dentre eles podemos citar George Washington, Napoleão Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Brown, Thomas Jefferson, Albert Hubbard, Albert Gay, Woodrow Wilson, John Patterson, André Jackson e Eric Caruso. Seu próprio conhecimento de biografias possibilitar-lhe acrescentar outra lista. Encontre-se, se for capaz, um único homem em toda a história da civilização que alcançou sucesso notável em qualquer profissão e que não tenha sido impulsionado por uma natureza sexual bem desenvolvida. Se não quiser depender de biografias de homens não mais vivos, faça um inventário dos que vocês sabem serem de grandes realizações, procurando achar um entre eles que não seja sexualmente bem dotado. Energia sexual é a energia criadora de todos os gêneros. Nunca houve nem haverá jamais grande líder, construtor ou artista a quem falte a força propulsora do sexo. Certamente, ninguém interpretará errado essa afirmação, entendendo que todos os sexualmente fortes sejam gênios. O homem só atinge o status de gênio quando se estimular a mente de modo a reunir as forças a seu dispor pela faculdade criadora da imaginação. O principal entre os estímulos capazes de produzir esse avanço é a energia sexual. A simples posse da energia não é suficiente para produzir o gênio. A energia deve ser transmutada de desejo de contato físico em outra forma de desejo e ação antes de elevar a alguém a capacidade do gênio. O homem só atinge o status de gênio quando se estimular a mente de modo a reunir as forças a seu dispor pela faculdade criadora da imaginação. O principal entre os estímulos capazes de produzir esse avanço é a energia sexual. A simples posse da energia não é suficiente para produzir o gênio. A energia deve ser transmutada de desejo do contato físico em outra forma de desejo, a ação, antes de elevar alguém à capacidade de gênio. Logo se tornar o gênio pelo grande desejo sexual, a maioria dos homens se degrada por incompreensão e uso errado dessa grande força ao status dos animais inferiores. Perde-se muita energia sexual. Descobri pela análise de mais de 25 mil pessoas que os homens que alcançam sucesso de maneira notável raramente o conseguem antes dos 40 anos e com mais frequência só acertam o passo verdadeiramente depois de passar dos 50. Esse fato causou tanto assombro que me induziu ao seu estudo com o maior cuidado.
As vidas de homens até os 40 anos, e às vezes bem além disso, refletem a contínua dissipação de energia que poderia ter sido canalizada com muito mais proveito em outros setores. As emoções melhores e mais poderosas são impensadamente dissipadas aos quatro ventos. Desse hábito masculino nasceu a expressão dissipar-se numa vida de desatino. O desejo de expressão sexual é sem dúvida mais forte e mais compulsório das emoções humanas. Por essa mesma razão, o desejo, quando controlado e transmutado em ação que não seja a da expressão física, pode elevar até grandes realizações. A natureza fornece grandes estimulantes. Não faltam à história exemplos de homens que atingiram o status de gênio como resultado do uso de estimulantes artificiais da mente, em forma de álcool e narcótico. Edgar Allan Poe escreveu O Corvo sobre a influência do álcool, sonhando sonhos que nenhum mortal ousou sonhar antes.